Caso Legacy, um dos maiores escândalos de fraudes migratórias já descobertos aqui nos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre esse caso nesse vídeo de hoje, as nuances, as suas implicações. Será que as vítimas, de fato, têm alguma possibilidade até de reverter os seus casos, quem sabe até com algum tipo de legalização aqui nos Estados Unidos? Nesse vídeo de hoje, nós vamos contar, como sempre, com a participação desta super advogada de imigração, doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, doutora. Olha, essa investigação aí que já culminou em algumas prisões de uma empresa que prometia legalização aos imigrantes, muitos deles brasileiros. Esse caso chacoalhou a comunidade brasileira, doutora. 14 brasileiros presos. Eu gostaria de entender como é que muita gente entrou no processo ao qual essa pessoa, vamos colocar entre aspas, né, não teria direito ao pleito que estava sendo pretendido ali. Bom, eu acho que uma série de fatores. Primeiro, falta de informação, né, ou receber informação errada. A pessoa deve desconfiar. E, infelizmente, com a Legacy, primeiro que eu não estou surpresa de que isso aconteceu e acredito, não estou desejando mal a ninguém, acredito que isso vai acabar acontecendo com outras empresas desse tipo também, porque já tem um bom tempo que nós temos recebido aqui no escritório, são pessoas que entram em contato indagando sobre os casos e que eu fico perplexa, porque quando elas me dizem a situação delas de imigração e o que foi feito, ou a promessa de o que foi feito para elas, você fala, isso não tem jeito, você não tem como se enquadrar nesse tipo de benefício. Então, no caso dessa empresa, foi um número imenso de pessoas que foram prejudicadas, que entraram com pedidos que elas não tem como se enquadrar, não tem como receber o benefício. E o que é complicado é que esses casos sendo negados, essas pessoas possivelmente serão colocadas em processo de deportação. O complicado, Marcelo, principalmente na realidade do que nós estamos vivendo hoje com a imigração, porque houve uma época em que quando os processos eram negados, acabou ali o caso da pessoa, continuava aqui. Mas hoje em dia, processos negados, as pessoas são colocadas se elas estão fora de status, o caso vai para a corte de imigração. A questão é se aí a pessoa vai ter uma forma de se legalizar. E isto vai depender de caso a caso e da situação dela na imigração. Duas coisas importantes. O fato sozinho, eu fui lesado por uma agência que se passou por advogado ou me passou informação errada ou entrou com um processo que eu não tinha direito, isso não é suficiente para você se legalizar, não. A questão é analisar se a pessoa se enquadra para o visto U. Tá? Que é um visto que muita gente conhece, que é o visto para certos tipos de crimes. Okay. Agora, grande atenção, okay, porque já está circulando, todo mundo pode entrar com visto U, é fácil entrar com visto U. Absolutamente não. E aí é que vai um alerta para que as pessoas, ao saírem de serem vítimas de um processo lá que elas não tinham direito, vão acabar caindo como vítimas de outro. Tá? O visto U é um processo complicado, um processo que tem que ser muito bem feito, e o visto U, a pessoa precisa de cara de um formulário que vai ter que ser preenchido e assinado por um promotor. Quer dizer, ou um promotor, ou alguém da polícia, ou alguém que esteja lá na corte ou no condado onde esse pessoal está sendo processado, ou onde os processos contra eles estão correndo. Para fazer isto, quem é vítima, a pessoa deve entrar em contato com a promotoria para se apresentar como vítima, porque é necessário você mostrar para a polícia ou para a promotoria que você está disposto a colaborar na investigação do caso, tá? Então, mais uma vez, gente, não vale só, meu papel está negado, eu vou entrar com visto U. Não basta simplesmente dizer que a pessoa foi vítima de um golpe, é preciso documentar e configurar o que de fato ocorreu ali para se... Exatamente, e ter o formulário assinado
Pela promotoria. Você não pode só você assinar o seu formulário. São 2 formulários que têm que ir juntos com o visto U. E outra coisa que nós não sabemos ainda como que vai, o que vai acontecer, é que esses processos de visto U levam anos, 5, 6, 7 anos, porque são 10 mil vistos que são emitidos, ou 10 mil green cards que são emitidos por ano. E recentemente, inclusive, eu estava olhando isso, parece que tem mais de 400 mil pessoas na fila. Então, eu não sei, é um tempo de espera muito grande que hoje em dia eu não sei nem se um juiz de imigração, se a pessoa é colocada em processo de deportação, se um juiz de imigração fala, eu vou te dar esse tempo todo para você ficar aqui enquanto o processo está pendendo. Então, não estou apavorando ninguém, não. Eu só estou coisa como ela é. Alertando que é uma coisa muito séria e que as pessoas que foram vítimas precisam urgentemente procurar um advogado. As próprias vítimas já estão vendo o que é você procurar gente que é especializado ou consultoria, né? Não importa quão bonito ou chique ou sei lá, seja a apresentação. Certifiquem-se de que vocês estão falando com advogados que têm experiência com a imigração. E é fundamental que essas pessoas também se apresentem e se disponham a colaborar nos processos contra a todas os que foram acusadas, que foram acusados. E outra coisa eu diria mais também, pegue uma cópia completa do seu caso, porque o advogado que for te representar vai precisar saber tudo o que foi feito. Você pode fazer isso, se você não tem, que eu acredito que eles não tenham entregue para as pessoas cópias do que eles enviaram para a imigração, você pode pedir diretamente para a imigração uma cópia do seu processo. Muito bem, doutor. Então, para a gente entender as nuances desse caso especificamente, o que se alega é que muita gente entrou com processo de asilo, pessoas aqui não vou entrar no mérito, pessoas estavam sendo inocentes, ludibriadas, ou pessoas que já sabiam que não teriam direito a esse tipo de processo, pessoas que já estavam aqui há mais de 10 anos, e por aí vai. Para a gente entender o que configura a pessoa ser vítima de um golpe ao ponto dela reverter esse caso e alegar que ela aplicaria ou teria direito ao visto U. O que dentro dessa relação configuraria ali uma fraude para essa pessoa alegar e aí possivelmente obter um visto U? Presta atenção, reverter não tem jeito, porque se você aplicou, e você mencionou asilo, mas eu vi vários casos deles, não necessariamente de asilo, um número muito grande de pessoas que aplicaram para o EB2NW, que é aquele onde a pessoa mostra que é de interesse dos Estados Unidos, né? Aí tem que ter uma função ali específica. Tem que ter uma função e que é de interesse dos Estados Unidos, que ela trabalha aqui. Muita gente aplicou para o EB2NW, muita gente aplicou para visto religioso, tá? E muita gente também fez processo de oferta de trabalho quando elas não tinham como se beneficiar, porque, por exemplo, já estavam aqui fora de status há muito tempo. Esses processos, num resumo, a premissa, as pessoas têm que estar dentro da permanência para poder aplicar para esse tipo de visto? De maneira geral, sim. Sim. Muita gente estava aplicando sem ou pessoas, por exemplo, a EB2NW, que as pessoas até estão em status, mas elas não têm as qualificações necessárias, os processos foram mal feitos sem explicar todos e comprovar todos os requisitos. Então, mais uma vez, o fato de você não tem como reverter um processo que a imigração negou justamente, né? A imigração não fez nada errado de falar, você não se qualifica, pá, tá negado. A questão é se você tem uma outra saída, uma outra opção para se legalizar aqui. O visto U pode ser uma delas, né, que são para vítimas de certos tipos de crime, mas você vai ter que, por exemplo, existe uma categoria de crimes, né, extorsão é uma delas, e eu sei que essas pessoas, inclusive, eu estou falando de mensagens que me foram passadas de WhatsApp, eu cheguei a escutar alguma dessas mensagens, nas quais as pessoas foram extorquidas e ameaçadas, praticamente ameaçadas. Aí nós estamos falando de algo que é realmente mais sério, não é simplesmente uma ilusão de um visto ou de um green card que não iria acontecer. Agora estamos falando de extorsão. Sim, você
tem que comprovar, Marcelo, que você foi vítima. Não é simplesmente eu tive o advogado, aquele pessoal O advogado errou. me enganou. O advogado me enganou. O advogado me enganou não é suficiente para o visto U. Daí a necessidade de se analisar a situação de cada um detalhadamente. Agora, gente, corre e pede para a imigração uma cópia completa do seu processo. Isto é fundamental. Agora o tempo joga contra essas pessoas que entraram nesses processos, né, doutora? Bom, se os processos ainda estão pendendo, elas ainda têm algum tempinho para dar uma analisada, mas para quem já está com o processo negado ou na Corte de Imigração, como eu vi vários, aí a coisa fica meio... Doutora, muita gente se iludiu pelo fato, e aí a gente também tem que considerar que muita gente desinformada acabou acreditando nesses processos, porque no primeiro momento, muitas dessas pessoas ganham ali Work Authorization. E aí, com Work Authorization, a pessoa tira o social e meio que a vida anda. Então, explica pra gente como é que é esse processo de ganhar, assim, meio que de cara um Work Authorization. Ô Marcelo, aqui, vou brigar, ninguém vai ganhar, assim. O problema sério é que as pessoas tendem a achar que, meu caso foi aceito, eu escuto muito meu caso foi aceito e agora está tudo bem porque eu estou com autorização de trabalho. Absolutamente não, tá? Quando você manda uma aplicação para imigração, se você lá preencheu o formulário, está assinado, você pagou a taxa, eles vão emitir um recibo. E tem alguns casos que a partir do momento que o recibo é emitido, você pode paralelamente já aplicar para autorização de trabalho, ou você tem que ter uma primeira etapa do processo aprovada para aplicar para autorização de trabalho. Agora, ter uma autorização de trabalho não é absolutamente garantia ou não significa que seu caso vai ser aprovado. Que é isso que as pessoas precisam entender. Tá? É um benefício que é concedido enquanto seu processo está pendendo, mas isso está longe. E não tem nada a ver em falar meu caso vai ser aprovado ou não. É um benefício temporário, tanto que essa autorização de trabalho ela é renovável, claro, de tempos em tempos, né? Claro. Porque se o processo for negado, ela não vai conseguir mais renovar. Não, e além do não só não vai conseguir renovar, como a autorização é cancelada. Então, mesmo que você tenha uma autorização de trabalho que é válida por 5 anos e o seu processo é negado mês que vem, acabou. Acabou, você não fica até aqueles 4 anos restantes. Não, a autorização de trabalho é cancelada. É isso, então isso fez com que muita gente acreditasse, mas doutor, eu queria voltar ao ponto dessa relação entre vítima e golpista. No caso, a empresa está sendo acusada aí de golpes imigratórios. O que poderia ser uma extorsão? Por exemplo, a pessoa que de repente vai pegar lá um documento que já foi aprovado, né, naquele primeiro momento ali. De repente, eles se negam a entregar aquele documento mediante pagamento. Isso configura extorsão? Pode ser. Ameaças de cobrança e do que acontece se as pessoas não pagarem. Pessoas que estavam sendo mandadas, eu não sei se você leu sobre isso, aparentemente as pessoas faziam pagamentos que não eram para a empresa, mas para uma revendedora de colchões ou de imóveis. Então, a coisa... Marcelo, estão falando em 20 milhões de dólares. É o que foi descoberto. É o que foi exatamente. Então, a coisa é gigantesca. Agora, mais uma vez, gente, o básico você tem que ser feito. Você tem que entrar em contato lá com o Orange County, eu não estou lembrando. De Orlando, né? Acho que é Orange County. Tem que entrar em contato com eles e falar, olha, eu fui vítima e eu estou disposto. Isso é passo número 1. Eu estou disposto a colaborar. Mas parece que eles tinham escritórios também em outras partes também, não só em Orlando, tinha perto de Miami, já estão abrindo também filiais em outros estados. E eu acho que eles tinham uma aqui também aqui em Massachusetts. Mas é lá que eles estão sendo processados. O que pode provar, doutor, essa extorsão? O que? Mensagens de texto, pagamentos que foram feitos? Como é que se comprova? Eu quero entender a questão da defesa jurídica. Como é que prova ali que a pessoa está sendo extorquida? Primeiro é o seguinte, isso é algo que vai ter que ser provado durante o processo contra eles. Para você aplicar para o visto U, você não necessita que a pessoa que está sendo acusada tenha sido condenada. Você tem que mostrar que você se dispôs a colaborar no processo contra o
os que estão sendo acusados do crime, tanto é que para isso você precisa que alguém lá assine o formulário para você, da promotoria. Mas é irrelevante se eles vão ser condenados ou não. Porque ali o crime já está configurado, uma vez que consegue provar, evidentemente. Que você tem que comprovar que você se dispôs para a migração, né? Sim, que você se dispôs a colaborar, tanto é que no formulário que eles assinam, que lá na promotoria eles vão assinar, eles escrevem que a pessoa se dispôs a colaborar. É um processo complexo, vai levar anos, mas para essas vítimas não tem muita saída, tem que buscar alguma defesa. Se elas não tiverem outras formas mais rápidas de se legalizarem, o visto U vai ser. O que poderia ser uma forma mais rápida? Aí depende, né? Se nesse meio tempo, através de casamento, eu não sei, aí pode talvez ser um filho que venha completar 21 anos. Aí nós temos que, mais uma vez, analisar a situação específica de cada um. Para esses vistos para os quais elas aplicaram, se elas não tiveram chance ali através dessa agência, então dificilmente elas conseguiriam por um advogado, vamos dizer assim, licenciado, justamente por elas não cumprirem esses requerimentos. Marcelo, a gente tem que analisar os documentos, porque pode ser que essas pessoas até tinham como ou se enquadrem na específica lei, mas que, por exemplo, foi feito errado. Eu não sei, ninguém sabe. Pode ser que às vezes, de fato, a pessoa se enquadrava ali naquele requerimento. E que algo foi feito. Então, mais uma vez, daí a necessidade de você ter uma cópia completa do processo. Hoje, como é que o processo de asilo funciona? Se o processo de asilo hoje ele for negado, o que acontece com essa pessoa? A pessoa é colocada, se a pessoa entrou com o que a gente chama do pedido de asilo afirmativo, que é direto com a imigração, você vai ter uma entrevista. Se o oficial de imigração pode aprovar o pedido de asilo, ou ele fala, olha, eu não tenho como aprovar, eu vou mandar para a Corte de Imigração, você vai ter uma segunda chance com o juiz. Então, aí você é colocado em processo de remoção, você vai ter audiência com o juiz e o juiz vai escutar a sua defesa, vai te escutar por que você está pedindo asilo. Aí o juiz decide se vai aprovar ou não. Sim. Tá bom? Então, isso seria... você pediu como exemplo o asilo, né? É assim que funciona. Que funciona. E a pessoa ganharia tempo, pelo menos, né? Se entrando num processo hoje que está aí sendo vítima, ela pelo menos poderia ganhar mais tempo aqui. Sim. A questão é quanto tempo. E a questão é se a corte vai esperar. Porque o que nós temos visto com vários tipos de casos, é uma tendência, com certeza os juízes de imigração estão sendo obrigados, diria assim, a tomar essa posição. Eles falam, olha, seu processo ainda vai levar 4 anos, 3 anos, 5 anos, eu não vou te deixar aqui nesse tempo não, você tem que ir embora. Isso vai muito também da política da administração vigente. Atual, que é a de não arquivar casos e a de decidir casos. Sim. Então, então a situação complica ainda mais para essas pessoas, né? Mas o mais importante nesse momento não há o que fazer, é buscar defesa jurídica. Obviamente, informação correta, pegar a cópia do processo e ver se já tem alguma outra brecha, para a pessoa entrar com algum outro tipo de legalização. E eu diria mais, entrar em contato com o condado onde esses processos, esses casos vão ser, onde vai haver o julgamento ou processo contra esse pessoal que está sendo acusado. Gente, olha, e se você passou por alguma situação parecida, às vezes não tem a ver com a legacy, de repente algum caso que de repente você teria alguma outra possibilidade, ou se você foi vítima de algum procedimento que configure ali extorsão, ou que te leve a um visto U, por exemplo, você pode buscar uma defesa jurídica, você pode contactar sim a doutora Hannah Crispin, obviamente que ela vai avaliar o seu caso, né, doutora? Até sim, porque se não tiver jeito, vai ser dito ali naquele momento, olha, não tem jeito. Claro. Porque muita gente acaba procurando outro advogado, e aí, mas aquele primeiro advogado lá falou para mim que não dava. Aí a pessoa procura um outro que de repente diz, pode ser e tudo mais. É importante ter esse autoquestionamento também da pessoa, né? Com certeza absoluta. E fica aí repetindo o alerta. Não sai de uma empresa especialista e cai em outra, não, porque, pelo amor de Deus. Porque você acaba de sair de uma empresa que não acho que nem tinha advogado ali, licenciado, né? É o que eu escutei. Eram pessoas ali comuns. Eu ouvi falar que tinha equipe de vendas.
que eram pessoas que faziam até um marketing ativo, né? Procuravam as pessoas para vender processos. Então, uma coisa realmente, olha, descabida. Então, para isso, você precisa de uma defesa jurídica importante, competente. São mais de 20 anos atuando na imigração, no direito imigratório aqui nos Estados Unidos, o escritório Crispin Law. E se você estiver nessa situação ou algo parecido, busque uma consulta com alguém especializado. E aqui nós temos a parceria com a doutora Hannah Crispin, a quem eu agradeço imensamente. Doutora, obrigado. Até a próxima. Muito bem, minha gente. Lembrar você, deixar o like nesse vídeo, já esquecendo do chorinho ali no final do vídeo, deixar o like nesse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos e muito mais.